Olá, como vai você? Tudo bem? Então, hoje eu vim aqui pra falar sobre a vida, como sempre, né? Todas as vezes que eu apareço é sempre pra falar sobre a vida, tá? É sempre pra falar qualquer coisa, é sempre pra interagir de alguma maneira com algo diferente. Ou pelo menos sentir que eu tô interagindo com outras pessoas e não só com com objetos e com telas e conteúdos e sim, eu tenho os meus alunos para interagir, mas na maior parte das vezes eu tô interagindo com coisas que envolvem o momento, que envolvem a preparação para interagir com o aluno, né? E aqui eu acho que é o momento em que eu me sinto à vontade para só falar, para só ser eu, para só de alguma forma falar qualquer coisa, compartilhar o que vier na mente, não sei. Olha, às vezes eu tenho algumas ideias malucas na minha cabeça que eu acho que poderiam funcionar, mas eu ainda não sei se eu tô preparada para tentar colocar em prática. Que ideias são essas? Eu vou falar agora. Às vezes eu acho que poderia ser interessante eu tentar criar uma história de uma forma meio freestyle, como se eu tivesse só, tipo, contando a história na minha cabeça, como se eu estivesse escrevendo sem estar escrevendo, só falando, assim, como se estivesse escrevendo, como se eu estivesse verdadeiramente iniciando um livro. Só que narrando um livro e em vez de assim escrever, digitar, eu só falar como se estivesse escrevendo, como se eu estivesse fazendo uma leitura. Só que a leitura tá só tipo eu falando as coisas. Eu acho que isso seria legal, eu acho que isso seria interessante. E às vezes eu tenho vontade de tentar fazer isso. Eu tô planejando isso, eu tô pensando em como eu posso fazer isso. E eu acho que eu vou tentar fazer isso. Provavelmente eu vou. Mas aí eu vou fazer isso de um formato de áudio só. E provavelmente eu vou postar só no Spotify, porque vai ser só áudio, né? Aqui até poderia, mas aí vai ser só com a minha foto, não vai ser vídeo, sabe? Por quê? Porque eu penso que pra isso eu precisaria estar de olhos fechados e assim, sei lá, talvez eu precisasse estar de uma forma bem confortável, talvez deitada, sabe? No escuro, assim, e só ir falando, e falando, e falando, e falando, sabe? Tudo que é como se eu estivesse digitando um livro, eu vou falando as coisas que estão acontecendo, como se eu estivesse fazendo a leitura de um livro, de uma história que já foi escrita. Eu acho que isso ficaria sensacional. Eu adoraria fazer isso, porque eu acho que seria super divertido, sabe? E não sei. Será que seria divertido? Sei lá, pode ser, né? Pode ser, eu acho que ficaria divertido. Até eu fiquei, tipo, pensando, será que eu poderia tentar agora fazer isso?
Deixa eu ver. Ai, não sei. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, mas olha só, não, não ri de mim, não riam de mim. Porque isso pode ser engraçado, tá bom? Deixa eu me organizar aqui de uma maneira que eu consiga ficar confortável enquanto eu tento. Vamos lá, peraí. Depois eu vou tentar de outra forma. Acho que assim vai. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu tentar me concentrar. E aí eu tento fazer isso, né? Ó, lembrando, eu estou como se eu estivesse... Se eu ficar de olho aberto, não sei ainda se eu vou ficar de olho aberto o tempo inteiro ou fechado, tá? Mas é que eu vou tentar fazer isso agora. Deu na telha, acho que é pra ser. Então, eu tô imaginando uma coisa na minha cabeça. Eu não sei no que vai dar, não sei como é que vai ser essa história. Não sei, vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar essa história que eu vou inventar agora na minha cabeça e vou começar a falar, tá? E vou falar como se eu estivesse lendo um livro. Gente, se do nada assim apagar, assim... Ai, eu tô com o problema que a minha franja tá o tempo inteiro assim, ela não tá se ajeitando direito, assim, ela tá bem estranha. Eu tô tentando ajeitar ela e ela não fica. Aí eu mexo, aí pior, uma hora tá boa, outra hora não tá mais. Eu não consigo ajeitar ela direito. Ai, acho que agora... Ai, por que eu quero me importando com a minha franja? Não é nada a ver. Dane-se. Ninguém tá nem aí pra isso. Eu deveria estar menos ainda aí pra minha franja. Mas é que incomoda, assim, às vezes eu fico meio irritada mesmo. Mas é... Ó, viu, ó? Eu queria que ela ficasse direitinho, mas é que eu não... Acho que agora foi. Tá bom? Acho que tá bom assim. Se não tiver também, tanto faz. Então, ok. Ai. Eu vou tentar fazer uma história que tenha início, meio e fim, tá? Vamos ver se vai ficar boa, porque são... Meu Deus do céu, eu tô nervosa. Por isso que eu tô tentando explicar. 3, 2, 1. Já. Parece que nem sempre as coisas acontecem da forma que eu gostaria que acontecessem, mas pelo menos ele fechou a porta antes de sair e disse tchau. Das últimas vezes ele nem fez isso. Ele simplesmente bateu a porta com tudo assim, blam, e foi embora. Então eu acho que isso já é um grande avanço, não é mesmo? Enquanto eu penso isso, eu pego as chaves do carro, coloco no bolso, vou ao banheiro e... As chaves caíram na privada, isso mesmo, molhou tudo. Eu tive que retirar da privada, mesmo com nojo, as minhas mãos molhadas. Que nojo, eca. Então, eu saio do banheiro e vou em direção à porta e saio. E saio irritadiça, brava, eu grito. E quando o porteiro fala comigo, eu nem falo nada de volta, eu simplesmente ignoro a existência dele. E eu sei que isso está errado, porque eu sempre dou oi pra ele, eu sempre sou super gentil, mas hoje eu não estou mais afim de ser gentil com ninguém. Enquanto eu vou caminhando pelas ruas, pela rua, na verdade é uma só rua, e
viro a esquina, eu vejo ele. Ele e outro rapaz e uma moça. E quando ele me olha de volta, ele ri. E eu não entendo nada. Por que ele riu pra mim? Tudo bem. Ele foi educado comigo quando decidiu se despedir. Ele fechou a porta, me disse tchau. Mas nós não estávamos bem. Por que ele riu pra mim? Eu viro as costas, caminho no meio da avenida e então eu não existo mais. E quando eu abro os olhos, eu já não abri mais os meus olhos. E eu já não senti mais a minha pele e nem os meus dedos. Mas eu olhei para ele de novo. E ele riu de novo. É como se ele pudesse me ver, mas como que ele poderia me ver? Eu não existia mais. Como que ele poderia saber quem eu era, sendo que eu já não era mais nada? Sendo que eu já não era mais ninguém? Eu saí do meu corpo e quando eu olhei, eu era só um pedaço de carne atirado no chão. Vestido com roupas aleatórias. E era como se eu tivesse me libertado de algo que me aprisionava numa noção vazia da vida. E então eu continuei caminhando, mas agora eu já não caminhava mais, eu só deslizava pelas ruas. E quando eu, por um momento, olhei para trás, ele estava lá. E ele sorriu de novo. E eu falei: Ei, por que você tá sorrindo? Por que você tá rindo? E ele não me respondeu. E ele continuou rindo. E aquilo foi um soco no meu estômago que já não existia mais. Aquele sorriso doeu. Aquele sorriso me matou. E então só era ele agora.
Ele. Eu bati a porta, eu disse tchau. Eu me despedi como quem sabe se despedir. E eu sorri. Eu sorri porque eu sabia que aquele seria o último dia dela. Eu sorri porque eu sabia que aquele dia seria o meu primeiro dia. Após tantos e tantos e tantos momentos infelizes que eu precisei suportar. E não era como se eu fosse cruel. Eu não fui cruel, eu não seria cruel, eu jamais iria desejar nada a ninguém que não merecesse. Mas por dentro eu queria me certificar de que tudo aconteceria de acordo com o que eu queria que acontecesse. E quando eu vi ela já tinha ido embora e ela já tinha seguido os meus passos e ela já tinha me visto na virada de esquina e ela já tinha comprado a minha sina e eu sorri porque eu sabia que ali seria o nosso último momento, a nossa última troca de olhares. E isso era tudo que eu queria. E tudo que vinha na minha mente era quanta hipocrisia. Ela vivia num mundo hipócrita que ela mesma fazia. Ela mesma era a hipocrisia que ela reclamava que vivia. E quando ela saiu de cena, eu vi o corpo dela ali e eu achei aquilo tão ideal. E eu fui caminhando junto naquele movimento. Era como se fosse uma dança, era como se fosse um alento, era bonito, era incrível, era envolvente e então eu sorri também. E então ela me olhou e me perguntou o porquê eu estava sorrindo e eu só tive tempo de rir de novo. E quando eu ri de novo, ela deu uma disparada de 7 palmos para baixo. E ali ela realmente apagou. E eu não entendi aquilo.
Eu fiquei tão tonto, eu fiquei tão cansado e quando eu vi eu cambaleei e caí no chão e a última coisa que eu lembro é que eu estava na avenida e agora eu estou. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Eu não sei mais. O que eu estava falando mesmo? Eu estava falando sobre alguma coisa, eu acho. Eu estava falando sobre alguma coisa. Alguma coisa que envolvia alguma outra coisa, que envolvia alguém. Alguém? Quem? Onde eu tô? E, e parece que tem tem mais pessoas aqui, tem 2 pessoas aqui junto comigo e eu não sei exatamente como elas são, mas eu sei que elas estão aqui comigo. E agora eu não lembro de mais nada. Eu pego um café, coloco numa xícara. Não tem açúcar? Não, não tem açúcar. Um café amargo. Oh, amargo demais. Eu cuspo. E então eu me sento novamente numa cadeira e eu pergunto para alguém onde eu estou e ninguém me responde nada, mas eu sei que tem alguma coisa que tá acontecendo que eu não tô entendendo e ninguém quer me explicar. E eu só sei que tem um cheiro estranho também. Tem um zunido estranho no meu ouvido. E aí me dizem que eu parece que cometi um erro. Algo aconteceu. Eu cometi algum erro, eu cometi alguma falha, alguma coisa aconteceu, eu não sei o que exatamente. E aí então os meus olhos se fixam numa mulher que aparece na porta. Essa mulher me olha como quem está morta. Essa mulher me olha fulminante. E ela me encara e ela não sai do meio da minha pupila. Ela me fulmina. Ela parece assim que ela me elimina com o olhar dela. Ela me corta em fatias e depois ela me costura e depois ela me corta de novo em inúmeras fatias, naquele olhar infindável. E ela me pergunta por quê que eu ri ontem pela manhã. Então uma fita rebobina na minha cabeça e eu lembro de tudo. E eu olho para ela e rio de novo.
Eu não sei o que que deu, gente. Acho que é isso, o fim da história. Eu não sei como é que ficou. Depois eu vou ter que me ouvir de novo. Eu não sei, enfim, eu deixei fluir, tá? Não sei o que que deu isso. Não sei como é que ficou. Não sei se ficou interessante, mas não é necessariamente. Eu só testei aqui, né? Mas, enfim. Enfim, é isso. Foi divertido, eu gostei de fazer isso. Eu gostei, achei que foi divertido fazer isso. Provavelmente eu vou fazer mais vezes. Eu não sei se isso foi interessante pra mais alguém além de mim. Um mosquito aqui, porque tá tudo escuro aqui, tá só a luz aqui. Então, por isso aqui. Mas eu gostei de fazer isso. Não sei, como eu falei, não sei se isso vai ser interessante pra outras pessoas, mas pra mim foi super legal, assim. Eu senti que foi bem divertido. Eu gostei. Talvez eu faça isso mais vezes. Obviamente, isso vai ser a coisa menos assistida do planeta, mas tanto faz, não é pra ninguém me assistir mesmo. Enfim, até um próximo episódio. Bye bye.